Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Kelvin e esse é o primeiro vídeo do canal, que é o K sem roteiro. Literalmente isso, pessoal. Eu apenas liguei o meu celular e o microfone e eu vou falar, né? E assim, pessoal, eu vou começar pelo meu trabalho, para falar um pouco sobre a minha vida. Galera, ontem eu tava sentado na cama, triste pra caramba, e depois eu fui pro banheiro, tomei um banho e fiquei pensando na minha vida. Pensando nas coisas que poderiam ser diferentes, né? E eu percebi que se eu pudesse voltar atrás e falar pro Kelvin lá de trás, eu falaria uma coisa pra ele, né? Eu falaria pra ele focar em algo, pra ele achar algo, uma profissão e se especializar desde moleque, né? Pra crescer sabendo o que você quer, de verdade. Porque isso faz muita diferença na vida, né? E hoje eu tenho 32 anos e assim, eu me sinto fracassado demais, porque tudo aquilo que eu sonhei na minha vida, hoje eu não tenho, né? Eu moro de aluguel, eu tô desempregado e eu ando muito triste ultimamente. E para completar, a minha esposa também foi demitida, né? E isso mexe muito, o financeiro mexe muito, pessoal. Vocês sabem disso. E aí tu escuta uma música antiga e dá toda aquela nostalgia, né? De quando tu era moleque, de como tu pensava que ia ser tua vida quando tu chegasse nos teus 30 anos, né? E a gente percebe que é muito diferente do que a gente imagina, porque a vida não é fácil, a vida é dura, é muito dura. E viver não é fácil. Eu entendo as pessoas que têm depressão, as pessoas que se matam. Elas não querem se matar, galera. Elas querem apenas tirar a dor do peito delas, né? E eu entendo muito bem, porque quando eu era moleque eu tinha depressão, assim, porque eu morava numa cidade que não tinha oportunidade nenhuma, né? Lá era só concurso, né? Concurso, e concurso, e para mim passar no concurso eu tinha que estudar muito. E aí como é que bate isso? Uma pessoa que sempre sonhou em sair da minha cidade, fazer concurso, né? Para ficar lá na cidade, né? Não batia isso para mim. E aí foi quando eu comecei uma faculdade, né? E meu pai falou muito para mim fazer uma faculdade de direito e eu acabei fazendo. Mas isso aí foi tudo por conta dos meus primos, porque a gente sabe, né, galera, que os primos sempre são melhores que os filhos, né? Muita gente passa por isso e eu passei por isso. Meu pai sempre exaltou demais os meus primos e a gente de casa ele não ligava muito. Mas aconteceu umas coisas, né, com meus primos que eu posso falar em outro vídeo, né, senão vai ficar muito longo. Então, continuando, eu acabei perdendo minha identidade, porque sempre eu quis ir embora do meu estado, da minha cidade, eu sempre amei tecnologia, e aí eu saí de tecnologia para direito, né, e eu fiz 5 semestres, o que foi que aconteceu? Eu desisti, né, porque naquela época eu não sabia, né, mas eu tinha TDAH. E eu vim descobrir isso com 32 anos. Aí tu imagina, passar a vida toda e só com 32 anos tu saber que tu tem TDAH. E aí eu penso, todas as coisas que eu passei, toda a injustiça que eu passei lá atrás, né, da minha família, falando que eu desisto de tudo, sempre tinha isso, né? Poxa, o Kevin começa algo e não termina. Eu comecei um curso de inglês e não terminei. Comecei uma outra faculdade, não terminei. E comecei Kung Fu e nunca terminei, e assim por diante. E sempre vinha as críticas para mim, né? E eu sempre pensei assim, cara, eu só queria ser normal, eu queria ser feliz, mas eu não consigo, né? E isso me maltratava demais. E a gente sabe, né, galera, naquela época, as pessoas não falavam de doenças mentais, né? Tudo era frescura, né? Pelo menos na minha vida era assim. E hoje eu sei que nada disso é frescura, né? É uma doença real. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque chega no momento atual. Eu consegui sair da minha cidade, eu consegui casar lá e vir embora pro sul, né? E aí eu comecei a trabalhar numa empresa por 2 anos. Lá não era uma empresa perfeita, mas era uma empresa que pagava direitinho, né? Eu conseguia pagar minhas contas, eu fiz grandes amigos lá e eu era uma referência por lá. Até que um amigo meu me indicou para uma empresa que eu sempre sonhei entrar,
uma empresa referência na área de tecnologia por aqui, né. E aí eu fui para essa empresa. Chegando nessa empresa, os primeiros dias eu via que muita gente falava mal do meu gestor, e isso eu já fiquei meio assim, né. E aí com o tempo, ele foi conversando comigo e eu vi que ele não tinha ido muito com a minha cara, né. Ele começou a me perseguir, começou a falar um monte de besteira pra mim, e foi indo, galera. E até chegar um momento que eu me acidentei, né, e eu cortei o meu dedo, quase perco o meu dedo na minha scooter, e aí eu fui para o hospital, fui costurado, e aí eu peguei, o atestado. Só que assim, eu estava no período de experiência, né, eu não ia colocar um atestado, e aí como só era um dedo, dava para mim trabalhar. Eu sentia muita dor, mas dava, né, porque eu tinha esse medo, porque assim, eu já pensava: "Cara, esse cara não foi com a minha cara. Se eu botar um atestado agora, meu Deus, ele vai me demitir, né". No outro dia, eu tive uma reunião cedo com ele e com a equipe, e aí ele saiu da reunião, aí eu peguei e mandei mensagem para ele no privado e disse assim: "Fulano, eu machuquei meu dedo, me acidentei, machuquei meu dedo, e peguei atestado, mas eu não vou colocar atestado. Eu tô te falando isso, e possa ser que em algum momento que você me ligar, né, porque nesse dia eu estava de home. Em algum momento que você me ligar, possa ser que eu esteja lavando meu dedo, algo do tipo". Eu avisei ele por essa questão. Aí ele pegou e falou assim: "Não, tu tá de atestado, tu não era pra estar aqui, e tal", e falou um monte de coisa pra mim. Aí ele entrou na reunião e me acabou, assim, na frente de todo mundo. Ele falou assim: "Pessoal, vocês estão vendo, vocês estão de prova que eu tô falando pra ele sair", né. E eu fiquei muito constrangido nesse dia, né. Beleza. Aí eu fui obrigado a colocar atestado, mas vocês me entendem que eu não queria colocar atestado porque eu estava no período de experiência, né. E por mais que doesse meu dedo, eu tô aqui morando em outra cidade, fora da minha zona de conforto, com a minha esposa, eu não podia perder o emprego, né. Então eu pensei muito nisso. E aí beleza. E aí eu coloquei o atestado, né, depois de ele falar muita coisa pra mim. Quando eu voltei, ele se reuniu comigo, ele falou um monte de besteira de novo, e aí ele pegou e falou que o que tinha acontecido comigo era minha culpa, né, como se eu quisesse cortar o meu dedo. Ele falou que quando a gente tá no período de experiência, a gente não tem que ficar saindo de casa, não tem que fazer nada, né, que praticamente ele apontou o dedo pra mim e falou: "Cara, é tudo tua culpa". E falou um monte de besteira, disse que ele poderia me demitir, que eu estava no período de experiência e que ele ia me dar 2 semanas. Falei assim: "Galera, eu fazia meu trabalho direito, eu estudei muito, eu fiz muita coisa, eu estudava de madrugada para mim, aprender tudo, né". Era muita coisa no trabalho, mas eu estava pegando, eu estava recebendo vários elogios, vários feedbacks da minha equipe, mas ele não ia com a minha cara. Então, nesse dia eu conversei com a minha esposa e falei para ela: "Olha, ele vai me demitir. Eu tenho certeza que ele vai me demitir". E eu já fiquei bastante triste, já, né, a gente perde a confiança, e foi indo. Aí até chegar um dia de manhã cedo que ele me demitiu, eu fui trabalhar nesse dia, ele me demitiu. Eu lembro de ter saído da empresa, cara, muito triste. Meu mundo tinha acabado, assim. E assim, não era só uma demissão, eu tinha colocado todas as minhas esperanças nessa empresa, porque era uma empresa que falavam que não demitiam ninguém, né, que aí então eu pensei: "Cara, se não demite ninguém tem estabilidade", além de ser uma empresa muito forte, né, me dá estabilidade e tem vários benefícios, eu tinha até benefício de auxílio maternidade, né. E eu pensei muito, falei: "Caramba, agora eu posso realizar um dos sonhos que eu tenho, de ter uma filha", né. E tudo isso caiu, galera. E eu vim andando de lá e triste, pensando muitas besteiras, me sentindo, impotente, me sentindo injustiçado, me sentindo um fracassado. E eu vivi esse luto por alguns meses e muito triste. Até que um dia surgiu uma nova empresa, e uma empresa bem grande aqui, e eu já fiquei feliz, sabe. Eu falei: "Poxa, pelo menos eu vou entrar em outra empresa bacana, outra empresa grande também, né". E aí o que que acontece, essa moça do RH entrou em contato comigo pelo LinkedIn e disse que queria fazer uma entrevista comigo no outro dia. Falei: "Caraca, que massa", eu fiquei muito feliz. O que que aconteceu?
Essa mulher sumiu. Ela nunca entrou em contato comigo. E aí, pensando, conversando com a minha esposa, a gente ligou os pontos, né? Possivelmente as empresas devem ter conversado, porque as empresas conversam, galera. Essas empresas grandes conversam. E aí, provavelmente, esse gestor deve ter criado um relatório ali falando um monte de coisa de mim, né? E aí, esse relatório, possivelmente, essa empresa que queria fazer uma entrevista comigo deve ter lido, né? E aí, essa empresa sumiu. E aí, cara, quando eu pensei que ia ser uma reviravolta na minha vida, acontece tudo isso, né? Aí foi complicado. E aí, galera, eu tenho 32 anos, eu moro de aluguel, eu não tenho nada ainda, não tenho um carro. E além disso, galera, nesse mesmo dia que aconteceu isso comigo, de eu ser demitido, de vir triste de lá, roubaram minha bicicleta. Aí imagina, foi tudo assim de uma vez, sabe? Minha bicicleta que eu ia trabalhar, né? Só que nesse dia eu não fui porque tava chovendo e aí eu vim de Uber, né? E deixei ela em casa e ela foi roubada. E cara, era uma coisa atrás da outra. E tipo, eu já tava tão triste que eu acabei que nem senti muito. Minha esposa ficou zangada, ela foi lá embaixo e tentou ver com o síndico, né? Só que nada, né? Nada, aconteceu nada. E aí, galera, ela falou uma coisa pra mim, uma das coisas mais inteligentes que eu já ouvi. A nossa vida é como se fosse um monitor de batimento cardíaco. Ele fica subindo e descendo. E assim é a nossa vida, né, pessoal? A gente tem altos e baixos. E quando a linha ficar reta, significa que a gente não tá mais vivo, né? E a nossa linha não tá reta. Então, a gente tem vida ainda para correr atrás das coisas, dos nossos sonhos. Eu ainda quero realizar os meus sonhos. Eu tenho muito desejo de ter a minha filha, de ter um trailer, de rodar o mundo inteiro. O meu sonho é rodar o mundo, pessoal, num trailer, falando as coisas boas da vida, porque Deus fez várias coisas bonitas para ser vistas, né? Antigamente o meu sonho era ver o mar e eu já consegui ver o mar. O meu sonho era ir num estádio, consegui ir para um estádio. O meu sonho era ir embora da minha cidade e eu consegui sair da minha cidade. Então, não é porque aconteceu isso comigo, que vem acontecendo isso comigo, de as coisas não estarem bem no momento, que isso vai me definir, que isso vai definir minha vida. Isso não vai definir minha vida, né? Porque eu vou correr atrás. Eu e minha esposa, a gente vai correr atrás de tudo. Por mais que aconteça injustiças, mas a gente vai levantar. Então é isso, pessoal. Se você tá passando por um momento desse na vida, cara, olha pra frente. Não deixa isso te definir, não. Eu sei que dói, é muito difícil, isso doeu demais. E ainda dói em mim, mas a gente escolhe querer avançar, querer correr atrás. Então bora escolher isso, pessoal. Bora correr atrás de tudo. Então se você se identificou com tudo isso, pessoal, escreve nos comentários. Eu vou ler tudo e a gente vai passar por isso junto. E galera, não esquece. Se tua vida tá oscilando, significa que você tá vivo. Então corre atrás de tudo, pessoal. Bora correr atrás junto, bora conquistar tudo. Obrigado por me ouvir. Até o próximo vídeo.